Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar desse carinha aqui atrás de mim, um Opel Crossland, que nada mais é do que um Corsa, que ainda é fabricado aqui, 2024, esse daqui, com uma suspensão um pouquinho mais altinha. Bom, e esse aqui é o Crossland, nessa cor que eu particularmente achei bem bonita, com essas rodas que na verdade não são rodas, se vocês perceberem, ela é tipo uma calota, então você consegue retirar ela, mas dá a impressão que seja uma roda. Essa aqui é uma versão de entrada do Crossland, então ele tem um aspecto um pouquinho mais simples, não tem farol de neblina nem nada, porém ainda é um carro bem interessante. Eu particularmente não sou muito fã desse modelo de carro, né, de crossovers, mas esse aqui tá bem interessante, uma linha bem futurista, não tem praticamente grade aqui, se vocês conseguem ver, é tudo liso aqui, né, a única grade que tem basicamente aqui embaixo, tudo em LED, como vocês podem ver, e basicamente esse aqui, como eu falei no início, é um Corsinha mais altinho. E eu olho para esse carro e o que me vem na cabeça é a Meriva. Vocês se recordam da Meriva? Pois é mais ou menos as mesmas proporções, o mesmo modelinho, vocês conseguem perceber. Esse carro aqui, ele tem algumas opções de motorização, tá? A 1.2 aspirada, 3 cilindros, a 1.2 turbo, 3 cilindros também, que é esse carinha aqui, com 110 cavalos, e também tem a versão diesel. De câmbio a gente tem basicamente 3 opções. A gente tem a manual de 5 ou de 6 marchas e também tem um automático. Essa é a traseira dela. Como essa é a versão Pad Boy, você não enxerga aqui nenhum sensor de ré, não tem câmera de ré também, e os faróis são desses comuns, né? Não é em LED, já na outra versão já é LED. O porta-malas dele, um tamanho bem razoável, se eu não me falha a memória são 410 litros, tem iluminação, forrinho aqui e puxadorzinho aqui para você fechar ele. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês o lado de dentro dele, né? Ele tem cinto e apoio para 3 ocupantes, né? A porta, plástico duro, tudo, literalmente 100%. E o espaço aqui é muito bom. Eu basicamente tenho 1,77 m, o banco regulado para mim tem basicamente esse espaço aí. E falando da frente, também plástico duro, mas aqui já tem um tecidinho, então já ajuda um pouco, vidro elétrico para todo mundo. E esse aqui é o interiorzinho. Parte dianteira, um cinto, um banco bem bonito. Tem umas abas laterais razoáveis. E olha que engraçado, o freio de estacionamento é bem confortável. Você aperta aqui e ele desce. O câmbio, como eu falei para vocês, é um de 6 marchas, manualzinho. Essa motorização é 1.2, né? Turbo. Esse volante aqui que eu acho bem bonito. Ali, como vocês podem ver, você consegue 3 opções de posicionamento, né? Incluindo o automático. Esse carro não tem sensor de chuva, então os faróis não, os limpador não liga automaticamente quando tem algum pingo d'água, alguma coisa molhada ali caindo no para-brisa. Não tem também sensor de estacionamento, que é um pecado na minha opinião, mas ele tem o farol, que é automático, o que já garante um conforto bem interessante, você não precisa ficar se preocupando. Bom, vamos lá. Caso você não saiba, o que provavelmente não sabe, estamos aqui a passeio em Lisboa e eu aproveitei para pegar esse carro, e uma surpresa muito agradável é que esse carro, deixa eu baixar isso, é que esse carro, quando eu peguei ele estava com basicamente 4.000 quilômetros rodados, 4.800 mais ou menos. Agora ele está com 5.304. Então deu para ter bastante impressões, né? Pegar bastante impressões do carro. E a principal, eu diria, é o conforto. É um carro bem confortável, é um crossover, né? Um carrinho um pouco mais alto. Então, ó, por exemplo, aqui na Irlanda é mais difícil, é bem difícil mesmo você pegar a rua esburacada. Aqui eu já peguei umas ruas um pouco mais antigas que tinha um pouquinho de buraco e tudo mais, nada gritante nem que incomodasse, mas peguei, e com esse carro foi super de boa, foi super tranquilo. Ele supre muito bem, ele pega essas imperfeições e transforma elas uma coisa muito suave aqui dentro, né? Você não chacoalha, você não balança. Por ser um carrinho com turbo, é incrível, cara, como
quão uma turbina atrelada no motor não melhora, cara, não muda o comportamento do carro, porque é um carro que ali, mais ou menos até as 2.000 rotações, é um carro bem xoxo, você pisa e ele demora um pouco para responder, mas nitidamente 1.800 para as 2.000 rotações, você já sente o carro respondendo muito bem. Você já sente a turbina entrando e o carro começando a te empurrar, né? E como tem um carro aqui na minha mão com um câmbio de 6 marchas, fica muito escalonável isso. Então você sempre está numa faixa útil de desempenho. Então o carro acaba desempenhando muito bem. Você, na estrada, a gente pegou bastante estrada, o carro vai super bem. Ele tem um certo barulho de vento, você acaba escutando, mas evidentemente quando você vai fazer uma viagem, você vai pegar e botar um sonzinho, então você acaba nem percebendo, nem escutando ou se incomodando com isso. Caramba, eu abaixo 1000 vezes e ele sobe o volume de novo. De direção aqui, é uma direção bem levinha, mas não chega a ser tão leve como, por exemplo, aí no Brasil de um Fiat Argo, vai. É um carrinho um pouquinho menor e tal. Apesar desse carro não ser grande, como eu falei pra vocês lá fora, a impressão é que eu estou dirigindo uma Meriva 2024. Essa é a impressão que eu tenho. Aqui a gente ainda... Eu vejo na rua bastante Zafira de um modelo que não tem mais aí no Brasil, tá? Mas vejo bastante. E aqui eu enxergo basicamente uma Meriva mais moderna, com mais tecnologias. Aqui a gente tá numa versão... São basicamente duas versões, né? A gente tá na versão de entrada desse carro. Então falta algumas coisas. O pecado aqui fica pelo sensor de estacionamento, que não tem, pra mim deveria ter. Esse carro aqui, por incrível que pareça, apesar de ter 3 cilindros, ele não vibra como alguns outros carros 3 cilindros. Talvez a versão aspirada dele, com esse mesmo 1.2 litros, talvez ela vibre um pouco mais. Mas essa aqui, basicamente, ela tem o capô, ela tem aquele bracinho hidráulico, né, que suporta o peso do braço levantado, mas ela não tem a manta acústica. Mas de barulho aqui, de motor, zero. Esse carro é muito urbano, você pode usar ele na cidade tranquilamente. É um carro muito familiar, eu diria. Então, para quem tem família, é um carro muito interessante. O interior aqui, normal, é plástico duro mesmo, como eu mostrei para vocês. Mas aqui tem tudo soft touch. O som dele é muito interessante, é um som bem gostoso de ser ouvido em viagens. E o painel dele aqui, ele é analógico. No centro ali ele tem o seu computadorzinho de bordo, que é bem basicão. Você gira aqui essa aleta, a mesma aleta da seta, na pontinha dela você vai girando, você vai recebendo mais informações. É um clusterzinho ali preto e branco, mas de resto tem tudo que você precisa, tá? Ele tem o controle de temperatura, né? Você consegue ver com a temperatura, isso é muito bom. Tem carro hoje em dia que nem vem com isso. Ele tem um indicador de marcha, por exemplo, eu estou aqui de 4ª marcha, ele fica falando aqui pra mim, ó, reduz a marcha. Bom, aqui pra mim tá ok, eu não tô querendo desempenho, mas conforme você vai dirigindo, ele vai te indicando qual marcha seria mais adequada para você andar visando a economia de combustível ou visando até um desempenho, né? Se você tiver com o pé embaixo numa subida, numa marcha incorreta, ele vai passar para você a percepção dele, evidentemente, de qual seria a marcha mais adequada. Questão de categoria, né? Ele não é um carro extremamente de entrada. Essa versão, como eu falei, é a de entrada, mas na gama da Opel, esse carro não seria exatamente um carro de entrada, o pontapé inicial. A centralzinha aqui, como vocês podem ver, estou com o Android Auto plugado. Ela você precisa de cabo. Caso você não tenha o cabo, você não vai conseguir conectar. Coisa que, por exemplo, na Irlanda a gente já vê até carros de entrada, a gente já vê até bastante comum. Eu não sei se aqui eles focam bastante em tecnologia, como na Irlanda, que carros de entrada já tem... uma coisa que ele tem também é o sensor de faixa, tá? Se eu ficar comendo faixa, ele não mexe o volante como um Peugeot 208, que eu gravei lá na Irlanda, como o T-Cross, como... um Skoda que eu gravei também. Ele não chega a empurrar o volante,
mas ele soa um alerta, ele soa um apitinho quando você começa a comer faixa. Ele tem como você até desativar ele aqui no botão no meio. A central aqui bem compacta, mas pra mim tudo que você precisa tá dentro dela. Ela te mostra, né, te passa informações interessantes, valiosas, muito boas. Mas é um carro com um interior bem simples, né? Eles não tentaram reinventar a roda. É um interior bem basicão, bem sóbrio, né? Um interiorzinho claro, um interior bem alto, inclusive, em relação à sua cabeça. Você tem um teto bem alto, então é um carro assim mais focado para família. De barulhos internos, seria injusto eu falar que é um carro extremamente silencioso. Está sendo um carro extremamente silencioso, né? Porque é um carro seminovo, né? 5.000 km rodados, é um bebê ainda. Então seria injusto eu falar, não, o carro é extremamente silencioso. Sim, por enquanto está sendo. Não sabemos daqui, sei lá quando bateu 100 km, 200 mil km, se ele vai permanecer. Acredito que sim, aparentemente é um interior muito bem desenvolvido, né? A ergonomia dele é muito boa. A gente tem um kit 2 vias ali, como eu falei pra vocês, o som dele é muito interessante. Ele tem um som ali, um tweeterzinho ali, e tem uma aqui bem na lateral do meu joelho aqui, a gente tem outra caixa de som. Câmbiozinho manual de 6 marchas, câmbiozinho muito gostoso. É o câmbio clássico da GM, não é igual, por exemplo, da Volkswagen, que a gente tem, da Hyundai, que é aquele câmbiozinho espeto, né? Que ele parece que ele puxa a marcha automaticamente. Ele não, é uma marcha bem suave, bem fofo, né? Bem suave as trocas de marcha. Uma coisa que pra mim é um pecado, ainda mais pelo tamanho do carro e tudo mais. Não que seja difícil de estacionar esse carro. Toda vaga que eu precisei colocar ele, eu não passei nenhum sufoco, foi super de boa. E aqui a gente tem umas vagas um pouco mais apertadas na Europa de um modo geral, em comparação com o Brasil. Pelo menos onde eu morava, que era São Paulo, tinha bastante vaga apertada, mas de um modo geral no Brasil tem umas vagas um pouquinho mais espaçosas, né? E aqui não, aqui é realmente tudo bem apertadinho e não sofri absolutamente nada com espaço para guardar ele. Mas por que eu tô falando isso, tô batendo nessa tecla? Porque esse carro não tem sensor de ré, o que eu acho, não tem câmera de ré também, tá? Então o que eu achei estranho. Eu acho que valeria a pena, mesmo numa versão básica, vir com sensor de ré, não é nada caro. Não digo nada sobre a câmera de ré. A câmera de ré pode estar faltando, não tem problema, mas pelo menos um sensorzinho ali para ficar gritando no seu ouvido enquanto você faz a baliza, eu acho bem válido. Mas de um modo geral é um carro bem confortável, muito gostoso para estrada, muito gostoso também para andar na cidade, justamente porque tudo nele é muito suave. O câmbio, como eu falei para vocês, é super suave, o volante super suave. Esse carro ele tem o start-stop, então assim que você começa a parar ali nos 5 km por hora para baixo, quando você tá com o pé no freio, ele já desliga. E basicamente é isso. O carro muito bom, muito interessante, muito confortável. Eu acho que vale a pena. Vocês viram o preço aí, então acho que é um carro na média em questão de preço, né? Nem caro nem barato. Então acho que é interessante para um público mais familiar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Te vejo nas próximas com carros aqui na Europa. Tamo junto, abraço, valeu!